noite, galera. Tá online já. Boa noite, em primeiro lugar. Sejam bem-vindos aqui a este recinto aqui sacrossanto, né? A minha biblioteca. Conforme havia prometido a vocês, eu estou aqui gravando esta aula ao vivo da nossa disciplina de anatomia. O que acontece? Essa aula já era para mim ter gravado na sexta passada, mas só explicando a vocês, vocês devem lembrar muito bem que no começo desse mês e final do mês passado, aqui na nossa cidade houve algumas chuvas assim um pouco mais intensas. Teve pessoas que tiveram inclusive problemas com alagamento. Graças a Deus aqui onde eu resido, no setor norte da Marrolândia, não tivemos esse problema. Porém, eu tive problemas com raios. Caiu um raio aqui próximo e queimou o meu roteador. E também parece que a placa de vídeo do meu computador de mesa. E eu fiquei impossibilitado de poder então fazer essa transmissão como havia prometido na sexta-feira. Mas hoje eu já consegui restaurar então esse nosso mecanismo de internet. Eu vou então estar gravando hoje para vocês essa aula de anatomia. A nossa ideia é fazermos uma recapitulação geral, porque, por exemplo, aqui a Luzinete é uma aluna nova e para ela não ser prejudicada, eu vou estar fazendo este panorama geral. Além disso, outros alunos e alunas também faltaram à primeira aula, então seria importante eu fazer essa recapitulação geral e também concluirmos o sistema esquelético, que foi o que nós iniciamos na sexta-feira em que tivemos aula, a última sexta-feira, que foi exatamente no dia 6/3. No dia 6/3 nós iniciamos o sistema esquelético e não pudemos concluir, tanto em virtude do horário e também por conta do que aconteceu aí no mundo. O que acontece? Todo mundo está sabendo da pandemia, tá muita gente em quarentena, inclusive eu. Tá complicado de sair, infelizmente, ou felizmente, para nos resguardarmos. E também por decreto municipal, na verdade a portaria municipal aqui, o decreto foi do Estado, mas a Prefeitura também emitiu aí uma portaria que proíbe aglomerações e isso afeta tanto as escolas públicas quanto as privadas. E, portanto, o nosso Instituto Educacional Shalom também foi afetado diretamente por essa medida e por isso não estamos tendo as aulas aí presencial. Mas como se trata de um começo de curso e as disciplinas são as mais teóricas, não será nenhum prejuízo nós transmitirmos esta aula ao vivo. Então, estou aqui da minha biblioteca, transmitindo essa aula para vocês. Antes de eu entrar na aula, deixa eu apenas dar uma pequena orientação. Como eu estou em casa, estou usando aqui esse microfone para melhorar aí a sonoplastia aí para você ouvir, você é aluno do Instituto Shalom. E também, se você estiver ouvindo com agora, não sei se dá para ouvir daí, daqui eu consigo ouvir bem, uma musiquinha de fundo assim, parecendo com o choro de um neném, não se preocupe, porque de fato tem uma recém-nascida aqui em casa. Minha filha está com, hoje um mês e 21 dias, então ela ainda está nessa fase aí de se expressar chorando, né? Então, se você ouvir, não precisa se preocupar, ela ali na sala ou no quarto, conversando aí por meio do seu choro. Aqui é a minha biblioteca pessoal. Você pode ver aqui, essa prateleira aqui é a principal, onde tem os principais livros, os mais importantes na minha avaliação. Geralmente eu leio uma vez cada um deles ao ano. Aqui é a parte de Bíblia. Essa prateleira aqui do meu lado direito é todo o material técnico da área da saúde, com destaque para a enfermagem. Então aqui você tem, por exemplo, o Guyton e o
Hall, que é o principal tratado de fisiologia humana. Eu tenho aqui as especializações de enfermagem, o meu Sobota, enfim, todo o material técnico da área de saúde. Na prateleira de trás e do meu lado esquerdo é todo o meu material na área da teologia. Então sejam bem-vindos à minha biblioteca. Eu vou estar iniciando a aula agora nesse momento. Vou dar uma pausa aqui de alguns segundos só para mim poder virar a imagem do celular para que você tenha acesso aos slides, beleza? Eu não sei se eu vou conseguir estar acompanhando os comentários, mas se você que é aluno do Instituto Shalom, você já pode estar se conectando. O link eu mandei para o coordenador Brenner, bem como para o WhatsApp aí da turma. Então, se algum dos alunos puder, por favor, mande esse mesmo link para os demais alunos aí que ainda não tiverem entrado, ok? Se algum dos colegas seguidores aí no Facebook que não faz parte do Instituto Shalom quiser acompanhar também, sintam-se muito bem-vindos, ok? Então vamos lá, sem mais delongas. Vamos virar aqui rapidinho. Todos conseguem ver? Acho que sim. Ok, tá ligado. Ok, então. Meu espaço aqui não é muito grande, então provavelmente você estará vendo aí só a minha cabeça, mas não é importante. O importante é que você veja o slide, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. Eu vou, conforme eu estou trabalhando com vocês, com a turma N1, aliás, NSP01, a turma NSP01, a turma que a última turma nossa do Instituto Shalom, a iniciar o curso técnico de enfermagem. Eu estou, durante aí este período do primeiro módulo, trabalhando com os senhores e as senhoras a disciplina de anatomia e fisiologia humana. Pois bem, eu sou enfermeiro, vou já pular essa parte aqui, a gente já passou por isso. Aqui está o cronograma conteudista que nós vamos trabalhar durante aí a nossa disciplina. Como é que você tem, de onde foi que eu tirei aí esse conteúdo programático? Aqui, da própria apostila dos senhores, não sei se dá para ver, a própria apostila dos senhores de anatomia e fisiologia humana traz aqui no seu índice todo o cronograma conteudista que nós iremos trabalhar durante este ano letivo, ok? Então eu simplesmente copiei, tirei uma foto, né, dessa página e joguei aqui. Qual é a ideia? A ideia é uma introdução geral à anatomia, tratando na sua história, a sua importância, os conceitos, os termos próprios dessa área, e depois já entrarmos nos sistemas, a começar pelo sistema esquelético. O que acontece? Nós já passamos por isso eu vou fazer aqui esse panorama geral da disciplina assim, de uma maneira bem célere, bem rápida mesmo, ok? O sistema esquelético nós já iniciamos e não concluímos. Era para ser concluído na última sexta-feira e após a conclusão naquela sexta-feira passada, a gente já teríamos uma avaliação e já adiantando para vocês, essa avaliação seria oral, pessoal, nada de escrito, seria tete a tete, olho no olho, no nosso laboratório de anatomia aí do Instituto Shalom. Porém, com a progressão aí da pandemia do Covid-19 não foi possível, mas eu enviei para vocês um exercício que servirá
como molde aí de uma avaliação, ou possivelmente poderá até substituir a avaliação, para essa parte aqui da nossa disciplina, que é o sistema esquelético, ok? Já foi mandado, acho que o coordenador já postou aí na plataforma dos senhores, então já estão atualizados. O que acontece, depois dessa aula, você já pode fazer esse exercício, essa avaliação do sistema esquelético e dessa primeira parte da anatomia, e além disso, se você não fez, se você já começou a fazer, ótimo. Se não fez, depois dessa aula, acho que já seria uma boa você começar a fazer, até porque o conteúdo vai estar fresquinho na memória, ok? Então, continuando aqui. Aqui é o nosso conteúdo. Naquela primeira aula introdutiva, eu passei um videozinho para vocês, que é esse vídeo aqui. Não vou passar de novo, porque você encontra isso aí no YouTube, na sua casa mesmo. Esse vídeo, na verdade, é uma musiquinha que te ajuda a entender a realidade do que é a área da saúde sob o aspecto acadêmico. O nome dessa música é A Medicina, e você encontra aí no YouTube. Só colocar lá, A Medicina, Banda Arritmia, vale muito a pena você ouvir essa canção, ok? Pois bem, nós começamos na primeira aula, que foi no dia 7 de fevereiro, nós começamos falando da história da anatomia, e ao falarmos da história da anatomia, obviamente, a gente entra no aspecto de relevância desta disciplina para a área da saúde, ok? Então, falar da história da anatomia é também falarmos da importância da anatomia. O que acontece, senhores? Naquela ocasião eu fiz para vocês, deixa eu ver se eu consigo fazer novamente aqui para relembrá-los. Eu fiz um esqueminha geral que resume a história como um todo aos moldes do que os franceses fizeram. É o seguinte, a história ela se divide em 5 períodos. Vamos lá, quais são esses períodos? Nós temos a pré-história, nós temos a história antiga, nós temos a história medieval, nós temos a história moderna e nós temos a história contemporânea. A letra não ajuda muito, porém você pode estar acompanhando aí a explicação audível. Veja bem, isso é a divisão da história. História pré-história, história antiga, história medieval, história moderna e a história contemporânea. Aqui na pré-história nós estamos falando de alguma coisa aí em torno de 4.000 anos antes de Cristo, aí, aproximadamente. É o período aí do popularmente conhecido como os homens da caverna, qualquer livrinho de história aí que você pegar de ensino médio, porque você vai ver as tais pinturas rupestres, aquela coisinha toda. O que acontece? A transição da pré-história para a história antiga se deve a uma das maiores invenções da humanidade, que é conhecida hoje como alfabeto. Quem vai ser de grande destaque aqui neste momento são os fenícios. Eu lhes disse que, na primeira aula, que de fato a escrita não foi desenvolvida pelos fenícios propriamente dito, embora eles contribuíssem também. A história da escrita é um pouco mais antiga do que isso, e deve-se à região do Crescente Fértil, ali, é um negócio um pouco mais complicado do que simplesmente dizer e pôr tudo na conta dos fenícios. Mas os fenícios, eles são importantes porque eles conseguem criar um sistema que permite que o ser humano represente graficamente os fonemas, ou seja, eles descobrem aí o alfabeto. E aqui então nós saímos da pré-história para a história antiga. Bom, não é tão relevante isso aqui para a nossa disciplina. A relevância maior começa aqui,
na história medieval. Na história medieval, na verdade, destaca-se aqui um período chamado de Idade Média. Essa história medieval, ela tem um grande destaque para o século XVIII. Por quê? Na verdade, antes mesmo do século XVIII, nós temos vários ismos na história que contribuíram para esse evento que eu estou me referindo aqui do século XVIII. Que ismos são esses? Iluminismo, racionalismo, renascentismo e vários outros ismos, especialmente aí no contexto geopolítico ali da Europa, esta região aí do planeta, vai contribuir para desembocar em um evento que vai mudar para sempre a história global. Que evento é esse do século XVIII a que eu estou me referindo? Eu estou me referindo à Revolução Industrial. O que acontece na Revolução Industrial? É algo simplesmente para mover a economia? É algo meramente político? É um movimento apenas de sociedade? Não, há mais do que isso, há algo mais do que isso, embora isso também seja verdade. O que acontece? A Revolução Industrial, ela traz para as áreas dos saberes humanos um negocinho que a gente conhece como epistemologia. Inclusive, o primeiro trabalhinho dos senhores, que inclusive já foi feita a correção, não todos fizeram, mas aqui, está aqui comigo, alguns não me entregaram, mas praticamente a turma em peso me entregou, eu diria 90% da turma entregou para mim esse trabalho avaliativo, em que eu abordei justamente nesse trabalho essa questão epistemológica. Bom, o que é epistemologia para começo de conversa? Que bruxaria é essa, né? Epistemologia, de uma maneira bem geral, sem pormenorizar demais a questão, é o estudo do conhecimento enquanto conceito, do conhecimento enquanto ideia, do conhecimento enquanto construção propriamente dita do conhecimento. Aliás, é o conhecimento que vai dar o base para o que a gente vai chamar então de ciência. O que acontece no século XVIII, com a Revolução Industrial, vai exigir de todas as áreas dos saberes humanos uma epistemologia de todas essas áreas, ou seja, as áreas passarão a ter que atuar com um caráter mais científico, metodológico, com um caráter mais sistemático, epistemológico, enfim. Ou seja, não dá para fazer o que se fazia de qualquer maneira, ok? O que acontece? Isso aqui, do século XVIII, vai se reverberar no século seguinte, que é o século XIX, lá pelos idos de 1800. Quem vai ganhar grande destaque aqui é alguém que é vital para a nossa área de atuação e que vocês vão ouvir falar muito dessa pessoa até o final do seu curso, que é a nossa amiguinha, colega, que até mandou um abraço para vocês ontem, né? Que é a Florence Nightingale. O que acontece? A Florence, nesta pegada aqui da história medieval, em que depois do século XVIII, onde você passa a ser exigido cientificismo, tecnicismo, metodologias, sistematizações nas áreas dos saberes humanos, ela vai incorporar tudo isso no cuidado humano. Ela vai dizer que agora não dá para cuidarmos simplesmente de uma maneira artística, de uma maneira assim, paterna, materna, fraterna. Não, o cuidado agora passa a ser um pouco mais profissional. É o que está no nosso slide aqui. Olha só, com o desenvolvimento técnico-científico de suas práticas profissionais, a enfermagem não é meramente uma profissão, mas uma profissão que vem evoluindo muito ao longo dos anos. A pergunta é, o que é enfermagem? Eu trouxe para vocês a definição da Figueiredo e da Valdo, em que elas vão sintetizar o que eu estou passando aqui para vocês nesse momento. Que é o quê? Olha só. O cuidado humano
faz parte da essência do ser humano. Então, desde quando existe cuidado? Desde quando existe o homem sobre a terra. Você cuida de si mesmo, sua família, seus bens. Nesse momento, por exemplo, não vou dizer todos, porque ainda há alguns desavisados e irresponsáveis por aí que não têm entendido a gravidade que o mundo está passando, mas de uma maneira geral as pessoas estão tomando um pouco mais de cuidado com relação à saúde de si mesmo, lavar as mãos, essa questão toda, cuidar da família para impedir aí o avanço do Covid-19 aqui no nosso país, no nosso município, com maior destaque, até porque a gente não tem estrutura aqui, né? Não tem nenhuma novidade. Então, enfim, o cuidado faz parte da essência do ser humano, mas o cuidado profissional, o cuidado científico, o cuidado epistemológico passa a surgir a partir da Florence aqui no contexto do século XIX, especialmente nos anos de 1860, que é quando ela vai fundar a primeira escola de enfermagem, ok? Quando ela faz isso, o que ela está dizendo na prática? Ela está dizendo, olha, você pode até gostar de cuidar de pessoas, mas não dá para simplesmente ir lá e cuidar. Você precisa agora estudar para cuidar de pessoas. Você precisa agora ter uma formação técnica, científica, epistemológica, metodologizada, para você então poder tratar, cuidar, exercer algum tipo de cuidado para com aquela pessoa, aquele paciente, aquele cliente. Então a enfermagem é uma ciência humana. A enfermagem não é uma arte, não é um negócio assim romantizado, que é o que eu mais enfatizei na primeira aula, não é assim uma coisa só bonita. É claro que não podemos desprezar o lado humanizado, não estou dizendo nada contra isso. O que eu estou dizendo é que antes de ser uma arte, como alguns dizem, a enfermagem é uma ciência. Que ciência é essa? É a ciência que atua no campo do conhecimento do cuidado dos seres humanos. Portanto, é uma ciência, mas não é uma ciência qualquer, é uma ciência epistemológica. Está vendo ali no nosso slide? Uma ciência não empírica, não de qualquer jeito, mas uma ciência epistemológica, metodologizada, sistematizada, assim por diante. Conforme eu já resumi aqui, o cuidado humano é uma expressão da humanidade, da natureza humana, mas é na enfermagem, olha aqui, na enfermagem é que o cuidado se concretiza plenamente e se profissionaliza, ou seja, é na enfermagem que o caráter ganha dimensões científicas, se torna uma ciência, e uma ciência epistemológica. E tudo isso se deve a este panorama geral da história aqui no século, a partir do século XVIII. O que acontece na história moderna é que nós podemos chamar também, dizer que na história moderna é o período da era do conhecimento, enquanto que na história contemporânea, que é o período que nós vivemos, que eu prefiro chamar de pós-modernismo, como a maioria dos sociólogos vão classificar, é um período já não tanto de conhecimento em si, mas de informação. As implicações disso é que há uma tensão entre esses dois movimentos, mas de toda forma sobressai-se para a nossa área de atuação o caráter epistemológico que começa a surgir de maneira mais expressiva aqui nesse período da história. Pois bem, tendo dito isso, nós começamos então a falar da história da anatomia. Quando falarmos da história da anatomia, senhores e senhoritas, nós começamos dizendo que ela é a mais antiga das ciências básicas. Eu estou falando das ciências básicas e com um destaque especial para a área da saúde. Compreende isso? Pois bem, anatomia é uma palavra que vem do grego. Ali está a palavra grega, entre parênteses nós temos o que é chamado de transliteração e aqui o significado. O que acontece? Anatema, você lê exatamente assim, aqui está transliterado, é a maneira como lê, anateno. O que é essa anatomia? É uma aglutinação. O que é uma aglutinação? É uma palavra formada, conforme o nome mesmo já diz, pela junção ou justaposição de mais de uma palavra. Então, no caso da anatomia, nós temos a primeira parte da palavra, aná, que significa através de, e o teno ou tomer, corte. Então, o pé da letra é cortar através. Através do quê? Cortar o corpo. Cortar cortes através
do corpo, corpus específico. O latim equivalente é dissectione, discoístico. Por quê? Parece que deu uma pausa aqui. Acho que voltou. Acho que voltou. Vamos continuar então. Esse equivalente etimológico, linguístico, não condiz necessariamente com a praxis, ou seja, com a prática, porque de maneira mais prática, pragmática, a anatomia é a ciência que nós estamos estudando, enquanto que a dissecação é uma das metodologias de se fazer, de se desenvolver e de se estudar esta ciência chamada de anatomia. Ok? De uma maneira, então, mais direta, mais específica, o que é anatomia? É, no sentido genérico ou amplo, a ciência que vai estudar a forma e a estrutura dos seres organizados. Preste atenção nessas duas palavrinhas ali de cima. Forma e estrutura. Por quê? Porque a anatomia se restringirá de maneira mais específica a esses dois termos aqui. A forma, a morfologia dos seres organizados. De uma maneira um pouco mais sintética, mais específica, a anatomia é a ciência que estuda a forma e a estrutura do corpo humano. Preste atenção que essas duas definições aqui que eu coloquei no slide, elas são similares, mas elas têm uma singularidade comparada uma com a outra. Por quê? A primeira definição, que é a mais ampla, ela diz que estuda a forma e estrutura dos seres organizados. O que isso tem de mais? Isso tem de mais que a anatomia não se restringe à área da saúde. Então, se você estuda, por exemplo, botânica, você vai estudar anatomia. Se alguém vai para a área da zoologia, da medicina veterinária, enfim, outras áreas que não seja a área que trabalha com o ser humano propriamente dito, também vai estudar anatomia. Então você tem anatomia vegetal, anatomia de animais selvagens, anatomia dentro desses animais aquáticos, aéreos, enfim, mamíferos. Os seres organizados possuem uma morfoestrutura específica, uma morfologia específica, portanto, uma anatomia específica que será estudada pelos profissionais dessas áreas. No nosso caso, a gente vai estudar que tipo de anatomia? A anatomia do corpo humano. Então, vamos estudar a forma, a estrutura, não de outros seres, mas do ser humano. De uma maneira mais científica, a definição de anatomia é essa. A anatomia é a ciência que estuda macro e microscopicamente a forma e a constituição ou estrutura, é a mesma coisa, do corpo humano. E essa disciplina é um pré-requisito indispensável para o estudo da fisiologia. Por que a disciplina é anatomia e fisiologia? Por que andam juntos? E por que também que não é primeiro fisiologia para depois anatomia? Porque, pense bem, a fisiologia vai estudar a funcionalidade das estruturas, das formas, dos órgãos enquanto tais. Já a anatomia se restringe, não é bem a palavra adequada, mas serve para ilustrar o que eu estou explicando aqui, ela se restringe ao estudo da forma e da estrutura, até porque como eu vou entender como funciona isso se eu não conheço primeiramente isso? Então, primeiro conhecemos a forma, a estrutura, o aspecto macro e micro. Depois a gente tenta entender como é que isso funciona, como é que isso se interconecta, interrelaciona com as demais estruturas do corpo humano. Ok? De maneira resumida, a anatomia humana tem uma história prestigiosa e é considerada a mais proeminente das ciências biológicas até o século XIX e início do século XX. Para vocês terem ideia, por que eu fiz esse panorama geral aqui da história na primeira aula e estou recapitulando com vocês aqui hoje? Justamente porque a gente tem informações claras
inclusive com o desenvolvimento aí das ciências arqueológicas, que nos ajuda a provar esse tipo de argumentação, que desde o Renascimento essa disciplina já era enfatizada, ok? Mas continuando aqui, o desenvolvimento da anatomia como uma ciência se estende desde os primeiros exames de vítimas e de sacrifícios, geralmente religiosos. Vocês sabem que na antiguidade havia, hoje ainda existe, embora de maneira reduzida e não tão alardeada assim, mas na antiguidade, em larga escala, você tinha religiões de vários locais do mundo, de várias culturas do mundo, que nas suas práticas de adoração às entidades tidas como divinas, envolvia sacrifícios de seres humanos. Bom, quando a gente fala de sacrifício de seres humanos, não é simplesmente ir lá e matar o cara, não. Tinha um preparo. E neste preparar do corpo humano para o sacrifício, ou após o sacrifício, obviamente você passava a ter algum tipo de conhecimento da estrutura anatômica do corpo humano, onde ficava alguma coisa, o que isso fazia e assim por diante, com destaque para os egípcios. Além disso, nós temos comprovado na história alguns grupos canibais. E esses grupos canibais, obviamente, também acabam desenvolvendo. Não estou dizendo que isso é elogiável, nem nada disso. O que eu estou dizendo é que isso acabou gerando algum tipo de conhecimento do corpo humano, obviamente. Porém, é os gregos que vão transformar a anatomia humana como uma ciência, conforme a Rigotti, ok? Que é esse livrinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui a capinha dele. Ok. Esta obrinha aqui, Atlas de Anatomia Ilustrada. Conforme essa autora aqui, é os gregos, e de fato foram os gregos. O que acontece, gente? Os gregos foram imprescindíveis para a história da humanidade. Porque esses caras descobrem, ou inventam, como queiram, o que a gente chama de método científico. Deixa eu só olhar essa janela aqui rapidinho, gente. Começou a chover aqui e a janela estava aberta. Mas voltando aqui, os gregos eles desenvolvem ou inventam o que a gente chama de método científico. Pois bem, eles transformam essa ciência que começa puramente descritiva e microscópica em uma ciência propriamente dita, ok? Neste outro slide aqui, deixa eu olhar se dá para ver. Não está dando para ver, tranquilo. Pois bem, se não der para enxergar alguma coisa que tiver tranquilo, mas aqui, de maneira resumida, nós podemos falar, além dos sacrifícios humanos, dos grupos canibais, nós devemos destacar os hindus na Índia, porque os hindus, a própria arqueologia já mostrou que aproximadamente 2.000 anos atrás, esses caras de um método de análise, não, um método de cirurgias reparadoras de nariz, tem até uma ilustração mostrando isso, em que você não faz esse tipo de cirurgia sem conhecer alguma coisa de corpo humano. Não dá para você simplesmente chegar e reconstruir qualquer coisa do corpo humano sem conhecer alguma coisa do corpo humano. Então esses caras já tinham uma noção assim, bastante avançadas em termos de estudos anatômicos para a nossa disciplina. Eu estou falando da construção do conhecimento anatômico. Portanto, estou falando de epistemologia. O termo vai surgir aqui nesse período, mas isso não significa que já não havia antes esse processo de construção do conhecimento. A acupuntura é uma outra prática que vem aí dos chineses, em que mostram exatamente o nível que o ser humano está tendo de compreensão e conhecimento do corpo humano. Porque concorda comigo que o acupuntor ele vai colocar ali as agulhinhas em pontos específicos. Se é um cara como eu,
é claro que não vai dar certo. Eu não sei onde colocar aquelas agulhas. Então, a pessoa que trabalha com esse tipo de medicina aí, alternativa ou não, ele precisa conhecer alguma coisa de corpo humano para poder executar esta medicina alternativa. Não é simplesmente furar o camarada todinho. Você tem que saber os nervos, onde colocar, quais pontos específicos, o que fará, o que, onde será benéfico ou não. Ou seja, esses camaradas aqui, os chineses, na verdade a China está aí nos últimos dias entre os assuntos mais comentados do dia a dia, mas tirando o lado ruim do que eles contribuem para o mundo, alguma coisa benéfica tem, como, por exemplo, algum avanço na área da anatomia, a começar pela acupuntura. Outro grupo e outra cultura que foi vital para a anatomia humana foram os egípcios, com destaque para os embalsamentos dos faraós. Esses caras conseguiam conservar um corpo por milênios, mantendo inclusive estruturas intactas. Então isso demonstra um nível de conhecimento do corpo humano assim, enorme. Eles tiravam as vísceras dos faraós para o processo de embalsamento e, obviamente, para você retirar as vísceras, acaba tendo conhecimento de estruturas internas do corpo humano. Porém, conforme a gente já disse anteriormente, é na Grécia e no Egito que isso vai se destacar mais. A Roma está aqui. Aí o pessoal gosta muito de falar do período da Idade das Trevas, que é uma caricatura não condizente totalmente com a realidade. De toda forma, neste período aqui nós tivemos grandes contribuições, como por exemplo Michelangelo, Da Vinci, entre outros. Como está aqui o Galeno, do século XV, portanto antes mesmo que do século XVIII. Michelangelo, eu já expliquei para vocês que essa pintura aqui do Michelangelo, da criação de Adão, isso está nos próprios diários do Michelangelo. Ele explica que isso aí não é meramente uma expressão religiosa, de fé transcendental, da criação do homem a partir do relato bíblico do Gênesis. Não, isso também reflete um aspecto anatômico. Ele mostra que aqui seria uma sinapse neural. Ele está desenhando uma sinapse neural de maneira escondida, né, por conta aí fugiu aqui a palavra agora. A igreja proibia, né? A igreja proibia dissecação de corpos. Depois eu lembro e volto aqui se eu conseguir essa palavra. Mas, de toda forma, é na Grécia e no Egito que, de fato, ganham dimensões científicas os estudos anatômicos. Em especial, Alexandria e Cnido. Alexandria é no Egito e Cnido é na Grécia Antiga. Então, aí você vai ter nomes como o Aristóteles, enfim, esses camaradinhos aqui todos que vocês têm acesso no slide. De toda forma, a anatomia avançou e avançou muito. Eu trouxe um videozinho aqui que não vou passar, mas que vocês têm acesso aí nos slides que mostram então o quanto que a anatomia desenvolveu. Então hoje, por exemplo, em todos esses períodos aqui, para você desenvolver algum tipo de estudo na anatomia, especialmente aqui deste período adiante, da Roma Antiga para frente, Idade Média, portanto, você tinha que dissecar os cadáveres. Não tinha jeito. Então você só podia estudar anatomia em gente morta. Não dava para você dissecar uma pessoa viva. Então você tinha que executar o camarada e tudo mais, enfim, tinha que ser um cadáver. Você consegue fazer estudos anatômicos em pessoas vivas. Por exemplo, vocês conhecem, ou talvez até já passaram por essa experiência de ter de fazer uma biópsia. O que é uma biópsia? É hoje uma das ferramentas de estudo anatômico de um órgão específico. Ok? Então, a anatomia hoje avançou
bastante, certo? Tanto no seu aspecto macroscópico, quanto no seu aspecto microscópico. Inclusive, este aspecto microscópico aqui é algo de fato da modernidade em diante, ok? Depois aí das descobertas dos microscópios, invenção aí dos computadores, e, enfim, das tecnologias recentes na história. De toda forma, a anatomia hoje é uma área gigante da formação epistemológica dos profissionais de saúde. Eu sugeri para vocês esse filme porque ele conta, meio que resume essa tensão do estudo da anatomia nesse período aqui anterior aí da Idade Média para trás. E é interessante porque aqui no caso do filme, os agentes que impedem o desenvolver da ciência não é a igreja, como alguns costumam acusar muito, mas os islâmicos, né? Acontece que os islâmicos não são tão bonzinhos como os cristãos, né? Eles costumam matar primeiro antes de conversar. E aí esse filme mostra um camaradinha tendo de estudar anatomia e medicina nesse contexto do Oriente do mundo. E lá tem todo um trama que eu acho que valeria a pena você assistir. Acho que tem muito a ver com a nossa disciplina. Aí nós entramos na segunda aula, que foi no dia 7/2. No dia 7/2, senhores, nós entramos nas terminologias específicas da anatomia, os vocabulários, os termos específicos. Eu disse para vocês que são termos internacionais, por conta do latim, que é uma língua morta. Disse também que estes termos são termos uniformizados e que denominam a estrutura como um todo. Basicamente, esses aqui são os principais termos da anatomia, ok? Então vamos rapidamente aqui resumi-los para a gente avançar. Tudo que se refere à parte da frente do corpo humano é chamado de posterior, ou ventral, ou ainda frontal. Frontal por conta da fronte, da cabeça. Ventral por conta da barriga, do ventre, né? E os termos mais usados é o anterior. Aquilo que se refere à parte de trás do corpo humano será designado ou nomenclaturado como posterior ou dorsal por conta aqui do dorso das costas, ok? Porém, preste atenção que isso pode confundir um pouco. Anterior e posterior costumam confundir porque quando você ouve essa palavra anterior, o que você imagina? Anterior é o quê? É o que vem antes. Se vem antes é o que está atrás, não é isso? Então você pode pensar, ser tentado a pensar que anterior é a parte de trás e posterior a parte da frente. Mas isso é o contrário na nomenclatura anatômica, ok? Anterior é a parte da frente, posterior a parte de trás. Inferior e superior, ou caudal e cranial, é a parte de embaixo ou de cima do corpo humano, conforme o nome propriamente já sugere, ok? Medial ou interno e lateral ou externo são duas nomenclaturas que se referem a esse tal eixo sagital mediano. Professor, que bruxaria é essa? Vamos lá. O que é o tal eixo sagital mediano? O eixo sagital mediano, ele divide, imagina uma linha imaginária dividindo o corpo humano meio a meio, neste sentido que eu estou fazendo aqui, meio a meio, dividindo, portanto, em lado direito e lado esquerdo. O que acontece? Tudo aquilo, ou todos aqueles órgãos, todas aquelas estruturas que estiverem próximas a essa linha imaginária que divide o corpo humano meio a meio, em direita e esquerda, será chamado de medial ou de interno. E tudo aquilo que estiver afastado desta linha imaginária que divide em direita e esquerda, meio a meio, corpo humano, será chamado, portanto, de lateral ou externo. Exemplo, o teu coração, que está centralizado aí no teu peito,
ele é localizado medianamente. Por quê? Porque ele está próximo, na verdade, praticamente colado aqui no eixo sagital mediano. Enquanto que, por exemplo, os seus braços, direito e esquerdo, estão localizados em relação ao eixo sagital mediano de maneira lateral ou externa, porque estão longe, afastado desse eixo, ok? Proximal e distal são dois termos que se referem à origem dos membros, dos órgãos. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o meu braço. O seu braço aí, ele começa o que a gente chama de raiz do membro, ou raiz do órgão. No caso aqui do braço, é a região do ombro aqui. Então, o seu braço começa aqui nessa região do ombro. Então, tudo aquilo que estiver próximo ao seu ombro será chamado de proximal. Enquanto tudo aquilo que estiver afastado do seu ombro será chamado de distal. Outro exemplo é os seus dedinhos. Os dedos, os ossos que formam o dedo do ser humano são chamados de falanges. A gente vai chegar lá ao falarmos do esqueleto apendicular, mas só adiantando aqui, são chamados de falanges. Essas falanges vão ser chamadas ou nomenclaturadas como falanges proximais e falanges distais. Por quê? Em relação de onde começa. Então, o meu dedo indicador, se ele começa aqui nessa região do carpo, então a primeira falange ou o primeiro osso do dedo será chamado de falange proximal. A última, falange distal, porque está mais longe, ok? Isso não é tão complicado quanto parece a princípio. Superficial e profundo tem a ver com a superfície. É só lembrar da sua pele que facilita como exemplo. A sua pele tem algumas estruturas, basicamente você tem a derme e a epiderme. Portanto, a epiderme está mais funda, está mais abaixo. Portanto, ela está mais profunda comparada à derme que está superficial. Homolateral e ipsilateral e contralateral tem a ver com a posição de lado em que se encontra este órgão. Então, homolateral ou ipsilateral se refere ao que está do mesmo lado, enquanto que contralateral se refere ao que está do lado oposto. Exemplo, aqui está o meu braço direito. Então, todas as estruturas do meu braço direito, eu posso dizer que estão localizadas ipsilateralmente ou homolateralmente, estão do mesmo lado direito, ok? Se eu comparo os meus dois bíceps, né? Então aqui o bíceps direito e o bíceps esquerdo, todos eles têm a mesma estrutura, o mesmo tecido, o mesmo músculo, etc., mas são localizados, comparados um ao outro, de maneira contralateral. Um está de um lado, outro está de outro, ok? Existem outras tecnologias, mas as principais são essas. Esses desenhos aqui ilustram o que nós acabamos de explicar. O que é caudal, o que é cranial, o que é anterior, parte da frente, o que é posterior, enfim, todas, novamente, duas figuras mostrando essas nomenclaturas que nós citamos. Falamos também da posição anatômica. Aqui não dá para você ver na posição anatômica, mas aqui você tem a imagem que mostra a posição anatômica, que basicamente é a face voltada para frente, os olhos têm que estar fixos no horizonte, os braços têm de estar paralelos com as palmas das mãos voltadas para frente e os pés paralelamente também voltados para a frente, ok? Essa posição anatômica, que também pode ser chamada de posição de descrição ou de estudo, ela é vital. Por quê? Porque todos esses termos que a gente viu aqui nos slides anteriores devem a sua explicação a esta posição aqui, ok? Continuando, existem outras posições como a dorsal, ventral e lateral direito e esquerdo, mas que é mais voltada aí às suas anotações de enfermagem ou evolução. Para a anatomia mesmo, que vale a posição anatômica. Aqui nós temos os planos seccionais, que são estes aqui: o sagital, coronal ou frontal e o transversal. O sagital eu já expliquei para vocês, divide a pessoa em lado direito e lado esquerdo. O frontal ou coronal também divide a pessoa, só que agora, com relação à parte
anterior e posterior, ou ventral, ou frontal e dorsal, ou seja, a parte da frente e a parte de trás, ok? O sagital divide em direita e esquerda. O frontal ou coronal vai dividir em parte da frente, parte de trás, anterior e posterior. O transversal, por sua vez, divide a pessoa ao meio. Basicamente, essa figura que ilustra esses cortes. Transversal em amarelo, sagital em, aqui está aparecendo roxo, esse azul, ou mais ou menos verde, nós temos o frontal, ok? Outra imagenzinha, essa imagem ela traz, além desses planos, um plano oblíquo. Esse plano oblíquo geralmente é usado para o estudo de órgãos específicos. Ele vai cortar obliquamente o órgão, ou seja, naquele sentido ali. Mais uma vez, plano sagital, plano coronal e o plano transversal. O corpo humano se divide, senhores, de maneira clássica nessas três estruturas aqui: cabeça, tronco e membros. Cabeça, tronco e os membros. Como se divide? A cabeça se divide em membros, nos órgãos da face do crânio, o tronco no pescoço, tórax, abdômen, e os membros em superiores e inferiores. Em vermelho aí você tem as estruturas que se subdividem aí do corpo humano, ok? Antes da gente chegarmos no sistema esquelético e fecharmos então essa aula de hoje, a gente vai recordar, ou melhor, nós vamos recordar outros termos da anatomia, que são esses aqui, olha: normal, variação anatômica, anomalia e monstruosidade. Veja bem, vocês já ouviram isso, tá? Na segunda aula. O que é normal? De maneira bem sintética, normal é aquilo que espera-se como padrão do corpo humano. Um exemplo mais clássico é a sua mão. Todo mundo espera que um ser humano tenha 5 dedos em cada mão. Ninguém espera que alguém vá nascer com 3 dedos, com 1 dedo, com 10 dedos na mesma mão. Não. O padrão, o esperado é que seja 5 dedos, que sejam 2 braços, enfim, o que é padronizado aí estruturalmente do corpo humano. Porém, há algumas variações. E aqui estão as variações anatômicas. O que são as variações? São aquelas variações, conforme o nome mesmo já diz, que vai acontecer de indivíduos para indivíduos. Por quê? Porque, embora o padrão seja que a pessoa tem 5 dedos, nem todo mundo tem a mesma altura, nem todo mundo tem a mesma estrutura, todo mundo vai ter os 5 dedos, mas, por exemplo, vão ter gente, você compara a minha mão aqui, por exemplo, um cara que será um jogador de basquete de mais de 2 metros, 2 metros e tanto, a minha mão chega a ser um mão de bebê perto da dele. Mas ele também tem 5 dedos como eu. Mas o que é isso? É uma variação anatômica. Então a variação anatômica se deve de indivíduo para indivíduo, se deve com relação ao sexo, embora o pessoal da ideologia de gênero quer colocar todo mundo no mesmo saco, isso não funciona cientificamente. Isso vai contra a própria ciência. Não tem a ver com a ideologia, mas tem a ver com a ciência. Por quê? Pode falar o que for. Homens e mulheres têm estruturas diferentes, têm DNAs diferentes, têm morfologias diferentes. Então não tem jeito. O sexo influencia nessa variação anatômica. A estrutura do corpo, se você é mais forte ou mais fraco, mais gordo ou mais magro, a idade, a etnia, enfim, tudo isso aí vai modificar os indivíduos. E a gente chama isso de variação anatômica. Porém, há 2 variações que são destaque para a nossa disciplina. Quais são essas 2 variações? O que a gente chama de anomalia e de monstruosidade. Ok? Variações todos temos. Todos temos, não tem jeito. Mas há 2 que são de destaque para essa disciplina, que é a anomalia e a monstruosidade. O que é uma anomalia? São aquelas variações que prejudicam funcionalmente os órgãos, ou o órgão em que for afetado. Então aqui tem alguns exemplos. Nós temos uma síndrome que acontece muito na região da Índia. A pessoa tem o rosto desfigurado. Não sei se vocês lembram do Cerveró.
Severo, que ficou famoso aí por conta da Lava Jato, né, quando ele foi delatado. Aí o pessoal brasileiro é bom por fazer memes, né? E aí o Severo ficou muito famoso porque ele tem uma anomalia. Ele tem um olho aqui embaixo e o outro lá em cima. Ele parece estar se desmanchando assim no lado do rosto. O que é aquilo ali que ele tem? Além da sua anomalia de caráter, né, por ser um ladrão, ele tem uma anomalia anatômica. Ele tem algum tipo de anomalia. A pessoa nascer com mais de 5 dedos, os lábios leporino, né, que é um exemplo clássico. A gente hoje temos tecnologia para reverter essa situação, mas de toda forma concorda que tudo isso aqui modifica a função do órgão. Então esse camarada aqui vai ter dificuldade de mamar, de falar, enfim. Quando a variação altera funcionalmente o órgão, a gente chama isso de anomalia. Quando essa variação é extrema, é aguda, ela é assim, alta ao ponto de afetar a vida, a gente chama isso de monstruosidade. Um exemplo clássico são os anencéfalos. Aqui você tem a imagem de um bebê que nasceu aí com má formação cerebral ou sem o cérebro. Isso é uma situação incompatível com a vida. Não dá para viver sem os órgãos vitais, ok? Então, esse tipo de variação anatômica a gente chama de monstruosidade, ok? Continuando aqui. Aqui foram alguns filmes que eu citei para vocês que mostram as anomalias, né? Que são filmes interessantes para você entender alguma coisa dessa temática. Bom, aí, na última aula, que foi a aula que nós paramos, foi a aula do dia 6/3. Nesta aula, nós falamos da organização estrutural da vida e entramos no sistema esquelético. Então, eu vou concluir, recapitular a aula do dia 6, fechar essa aula hoje, e então estarão aí dispensados, ok? Então, só mais alguns minutos, nos aguente aí, a gente já está caminhando para o fim. Veja bem. Na aula do dia 6/3, isso mesmo, dia 6/3, nós começamos falando da organização estrutural da vida. Eu comecei perguntando para vocês o que é vida, dei 3 respostas do que é morte para a gente reverter e tentar entender o que é vida. Veja bem, para a biologia, morte é quando você tem ausência de metabolismos no nível celular. Para a física, é quando você tem uma estagnação, um equilíbrio energético. Você não ganha e não perde energia para o meio. Então, olhando isso ao contrário, a gente pode dizer então que a vida exige necessariamente metabolismo celular. Metabolismo é o conjunto das reações químicas que acontecem no organismo, tá? Reações bioquímicas. Então tem que ter metabolismo celular e tem que ter ganho e perda ou consumo de energia também no nível celular. Ok? Aqui, de uma maneira mais específica, o que é vida? É o estado de atividade funcional dos seres organizados que vai impor consumo de energia, tendo a origem no ato reprodutivo e se conclui aí com a morte. O que é que aparece comumente em todas essas definições que eu dei para vocês? O que tem de comum? É a célula. Veja, voltando aqui, veja que para a biologia, toda a vida começa com o metabolismo que acontece aonde, gente? No ambiente celular. Para a física, a vida envolve essa dinâmica de ganho e de perda de energia, mas essa dinâmica vai acontecer também no nível celular. Portanto, para ciência, a vida começa ali, na célula. Veja, a estrutura geral da matéria e da vida também começa ali. Átomos, moléculas, átomos vão formar moléculas, moléculas vão formar células. As células vão se agrupar e formar tecidos específicos, que por sua vez formam órgãos específicos. Esses vários órgãos específicos em conjunto vão formar sistemas. Esses sistemas, por fim, vão formar o organismo como um todo, e aí a relação continua aí no âmbito da biologia, que não é o nosso foco. Mas, de toda forma, o que eu quero mostrar para vocês é que, para a ciência, a vida começa no nível celular. Nós estamos enfrentando o Covid-19
E tem uma briga muito grande dos cientistas para classificar se os vírus são vivos ou não. Enfim, esse desfecho a gente não compete a nós, réis mortais. Aí é só para os doutores aí da vida, né? De toda forma, o que acontece? As bactérias é mais fácil de você lidar. Agora, o vírus não. Por que todo ano você tem que tomar a vacina? Tem as campanhas das vacinas aí da influenza. O vírus ele é uma unidade encapsulada. Ele não é uma célula. Porém, o que ele faz? Ele entra na célula, vai lá no DNA daquela célula, ou no DNA da mitocôndria daquela célula, e aí ele se replica. E aí é que está o problema. Por isso é que é muito mais complicado você combater vírus do que você combater bactérias. De toda forma, para a biologia, a vida começa no nível celular, ok? Essa outra imagenzinha, deixa eu ver aqui como é que está o vídeo. Aqui está aparecendo tranquilo. Continuando aqui, ali você tem os átomos bonitinhos. Esses átomos tem lá a maneira como eles se ligam. Isso aí é questão da química, não é o nosso objetivo. Nas ligações covalentes, enfim, essa questão toda. Mas os átomos vão se unir e vão formar moléculas. Aqui você tem um protótipo de uma molécula de DNA. Essas moléculas específicas vão formar células. Então aqui você tem um tipo de célula, que no caso aqui é uma célula de um músculo liso. Células específicas vão se juntar e vão formar tecidos específicos. Nós temos 4 tipos de tecidos, a gente já vê quais são eles. No caso ali, nós temos o que é chamado de tecido muscular liso. Então, nós temos um tipo de tecido. Esse tecido vai formar órgãos específicos. Aqui você tem o estômago. O estômago, em conjunto com outros órgãos que atuam na digestão de alimentos, vão formar um sistema. E a junção de vários sistemas vão formar, então, você aqui, ó, o organismo como um todo. Ok? Então, não é tão complicado assim. Ali está as biomoléculas que permitem a vida. Os tecidos são 4. E aqui está os sistemas. O que é você, então? Então, você é um conjunto de vários sistemas. Sistema esquelético, muscular, venoso. Aqui é o sistema nervoso central e periférico, o sistema endócrino, reprodutor, urinário, imunológico, endócrino, enfim. A união de todos esses sistemas, então, vai formar o organismo humano. Existem alguns autores que ainda falam dos aparelhos. O que seria o aparelho? Seria a união de mais de um sistema. O mais clássico é o aparelho locomotor, que vai envolver aí o sistema muscular, esquelético, muscular e articular. Ok? Tendo dito isso, senhores, a gente então entra no sistema esquelético. E aí aqui, depois do sistema esquelético, a gente fecha então essa aula de hoje, ok? O sistema esquelético, eu passei um videozinho, não vou passar ele de novo, mas só relembrando aqui, nós temos 4 tipos de tecidos. Tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. O tecido epitelial, senhores, é o tecido de revestimento, seja interno ou externo dos órgãos. O tecido muscular e o tecido nervoso se diferenciam com relação a uma coisa: a capacidade de condução ou de resposta a estímulos. Ou seja, o tecido muscular é aquele tecido que é capaz de se contrair ou de responder ao estímulo. Aí nós temos o tecido muscular estriado esquelético, o estriado cardíaco e o liso, que a gente viu no slide anterior. E o tecido nervoso, ele é capaz de conduzir estímulos, ok? Mas o nosso foco está aqui no tecido conjuntivo. O que é o tecido conjuntivo? O tecido conjuntivo, senhores, é aquele tipo de tecido de sustentação. É o tecido de
de fixação e sustentação, ok? Aí nós temos essas quatro variações do tecido conjuntivo, de fixação, ligação e sustentação. Ligação e sustentação, ok? Nós temos essas quatro variantes aqui, ó, adiposo, que é as suas gordurinhas, né? Cartilaginoso, ósseo e o hematopoético. O hematopoético é o mesmo sangue, ok? Aliás, o sangue é o único órgão líquido do corpo humano. O que é uma cartilagem? É um tipo de tecido conjuntivo semi-rígido e que geralmente esse tipo de tecido cartilaginoso ele fica onde há movimentação óssea para impedir que haja contato de osso com osso. Imagine você, não sei se alguém já conheceu alguma pessoa, alguém aí já teve problema de, por exemplo, relacionado à coluna com os tais bicos de papagaio, o pessoal costuma falar, ou hernia de disco, que é quando você tem uma inflamação, então um desgaste ali do tecido cartilaginoso entre as vértebras, aí o que acontece? Você passa a ter contato de osso com osso. Meu amigo, quando isso acontece, aí você descobre que é dor e sofrimento. De toda forma, para que isso não aconteça, existe esse tal tecido cartilaginoso. Ele é um tecido semi-rígido, não totalmente rígido, não totalmente líquido, mas semi-rígido, para permitir uma espécie de uma absorção e como se fosse uma espécie de um molinho, ok? Para que não haja contato de osso com osso. O tecido ósseo é um tecido, um tipo de tecido conjuntivo. Ele é caracterizado pela sua matriz ser calcificada, por isso a gente fala de matriz óssea mineralizada ou calcificada, ok? Nós temos algumas células específicas. Aqui nós temos uma foto de histologia mostrando a matriz óssea calcificada, que é essa regiãozinha aqui, tá vendo? Lá em cima mostra as principais células que formam o tecido ósseo: osteócitos, osteóclatos e osteóblatos, ok? O que são cada um deles, aqui resume basicamente eles, ok? Não vou entrar porque a gente já passou por isso. Apenas recapitulando aqui para vocês. Vamos lá. Entrando agora no sistema esquelético para a gente caminhar para o fim. O sistema esquelético ele faz parte do estudo da osteologia e ele envolve o quê? Os órgãos ósseos, ou seja, os ossos, e as cartilagens, que ficam onde? Nas regiões de articulação e de movimentação, no que a gente vai chamar de epífises dos ossos, ok? Então vamos lá. Aqui fala um resumo da importância do sistema esquelético, por exemplo, vai tratar da questão da movimentação, da mineração, vai dizer que ele caracteriza, os ossos são classificados pela matriz óssea calcificada, então que a gente já falou basicamente. Mas avançando aqui, nós temos, na apostila de vocês, inclusive tem essa fotinha aqui, o que acontece? Aqui nós temos a estrutura geral de um osso. O osso, ele praticamente vai ter essas estruturas que aqui está alencadas. Diáfise, que é o corpo central, epífises, que a gente pode chamar de maneira popular das cabeças dos ossos, entre um e outro, especialmente em quem tem idade mais jovem, fetos e crianças recém-nascidas também, as metáfises. Essas metáfises vão permitir então o esticamento do osso, o crescimento do osso, porque a pessoa vai crescer, obviamente, ok? Na parte das epífises do osso, nós temos o chamado osso esponjoso. No centro nós temos a medula óssea em amarelo, e essa medula óssea vai ser responsável pela produção das tuas células sanguíneas, ok? Além disso, nós vamos ver aqui alguns pequenos vasos nessa outra fotinha aqui e nessa dali mais destacada.
mostrando a vascularização que existe nos ossos. Por quê? Quando a gente fala de osso, geralmente o pessoal já pensa em morte, né, de osso cadavérico e tudo mais. Só que os ossos são órgãos vivos, possuem vascularização, crescem, se desenvolvem, existe reabsorção. Quando você fratura um osso, há um processo de recalcificação, de recuperação desse osso, e se fosse algo morto, isso não aconteceria, ok? Então são tecidos e tecidos vivos. O esqueleto, ele basicamente se divide em duas partes. E aqui nós paramos na última aula, não sei se vocês lembram. Em amarelo nós temos, em azul, melhor dizendo, nós temos o que é chamado de esqueleto axial. Em amarelo, o que é chamado, na literatura específica da área, de esqueleto apendicular. Novamente, outra fotinha mostrando o esqueleto apendicular e o esqueleto axial. O que você observa por essas duas imagens? Você observa que o esqueleto axial envolve o eixo central do corpo. Portanto, cabeça, tronco, coluna vertebral até a região sacrococcígea. Então, da cabeça até o cóccix é chamado aí de esqueleto axial. O sacro e o cóccix é esta regiãozinha aqui embaixo. Isso aqui, esse ossinho aqui chama de sacro. E lá na pontinha, parecendo um caldinho, um rabinho chamado de cóccix. E o esqueleto apendicular, conforme você observa aqui, é formado então pelos ossos, pelos órgãos ósseos que formam, que compõem os membros do corpo, tanto os superiores quanto os inferiores. Outra imagem que mostra a mesma explicação, mas coloca aí na sua cabeça, que é 206. Né? Você vai ter que decorar, olha que coisa maravilhosa, 206 ossos aí para colocar na sua, né, no seu cérebro, que coisa maravilhosa, né? Mas vamos lá. Não vou me deter aqui na quantidade de cada parte. Acho que voltou, tinha dado uma... A internet parece que deu uma falhada, mas vamos continuar aqui, já estamos quase concluindo. Só recordando aqui, quando você estava na barriga da sua mãe, o que acontecia? Você tinha muito mais ossos do que hoje. Na barriga, você tem aí, o ser humano tem aproximadamente 350 ossos. Quando nasce, esse número cai para cerca de 300. E na idade adulta, aí, depois dos seus 20 anos, 25 anos, o número é esperado para todo ser humano, levando em consideração que esse número pode diminuir ou aumentar a depender das variações. As variações anatômicas são normais para todo ser humano e também as variações anomálicas, as anomalias podem alterar esse número também. Mas o padrão assim é 206, ok? Por que isso aqui acontece? Porque na criança você tem os ossos não plenamente calcificados. A maior parte dos ossos das crianças, dos fetos e também dos recém-nascidos, são cartilagens. Então o que acontece? À medida que a criança vai crescendo, o osso vai também crescendo e vai calcificando. Então, por exemplo, se um osso tinha 3 partes cartilaginosas, à medida que a criança vai crescendo, aquelas 3 partes se calcificam e fica um osso só. Então, obviamente, esse número diminui, mas não o órgão, tá? Então não é que os ossos